Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu preparei essa aula aqui com bastante carinho, com bastante dedicação, com bastante empenho, com o tema rebeliões coloniais, beleza? A gente vai entender, a gente vai se aprofundar nesse assunto, tá? E eu tenho certeza que, pelo menos é o que eu espero, que esse material favoreça bastante, clareie bastante na hora que vocês forem fazer as atividades de vocês, beleza? Pura? Show de bola? Então vamos caminhando para frente aí. Bom, rebeliões coloniais. Quando nós falamos em rebeliões coloniais, nós temos dois modelos de rebeliões que ocorreram durante o período colonial. Nós vamos ter os movimentos reivindicadores e vamos ter também os movimentos emancipacionistas ou separatistas, no caso, beleza? No caso aqui desses movimentos reivindicadores, são revoltas que vão ocorrer dentro do contexto, dentro do período colonial, que nós chamamos de revoltas nativistas. Como assim, professor? Revoltas nativistas. São revoltas de caráter regional que não tinham como objetivo perder o vínculo com a coroa portuguesa, tá? Não tinham como objetivo separar da coroa portuguesa, no caso. Não tinham como objetivo conquistar a independência em relação à coroa portuguesa, no caso, tá? Essas revoltas elas questionavam apenas algumas medidas que a coroa portuguesa vinha tomando que não estava agradando aos colonos, no caso, beleza? Bom, como eu disse aos senhores, por outro lado, nós tivemos as chamadas revoltas emancipacionistas, ou conhecidas, ou também separatistas, né? O próprio nome já deixa isso, já dá uma ideia, né? Já deixa bem claro para a gente o quê? Que são revoltas que, ao contrário das primeiras, né? Das revoltas reivindicadoras, né? Das revoltas nativistas, estas sim tinham caráter separatistas, estas sim queria se desvincular da coroa portuguesa. Esta sim gostaria de conquistar a sua independência em relação à coroa portuguesa, tá? Enquanto as primeiras rebeliões tinham caráter regional, a segunda ela tinha caráter político, beleza? Essas revoltas emancipacionistas, externamente falando, são revoltas que foram influenciadas por fatores externos, como, por exemplo, o iluminismo do século XVII. Tá? O iluminismo que surge no século XVII, lá na Inglaterra, porém, ele vai alcançar o seu auge, tá? Lá no século XVIII e através principalmente da Revolução Francesa, tá? Ele vai se popularizar principalmente por conta da Revolução Francesa. E é exatamente esta é uma das razões que fez com que o século XVIII fosse conhecido como o século das luzes, no caso, beleza? Bom, esses movimentos, de um modo geral, esses movimentos emancipacionistas também, eles foram influenciados pela Revolução Industrial, lá do século XVIII, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Bom, já que eu falei com vocês que nós tivemos dois modelos de revoltas durante o período colonial, vamos então conhecer algumas das principais revoltas. Num primeiro momento, nós iremos conhecer algumas das principais revoltas reivindicadoras, algumas das principais revoltas nativistas, beleza? Vamos começar então pela revolta de Beckman, tá?
Revolta de Beckman, que ocorreu no estado do Maranhão, no ano de 1684, tá? É uma revolta que vai envolver a elite local, lá do estado do Maranhão, tá? É uma revolta que vai ficar conhecida como Revolta de Beckman, por quê? Por conta dos irmãos Tomás e Manuel, né? O sobrenome Beckman, essas duas figuras, o sobrenome dessas duas figuras era Beckman no caso, beleza? E por que, quais são as razões que vai provocar a eclosão dessa revolta lá no Maranhão? O descumprimento dos compromissos da Companhia de Comércio do Maranhão e a utilização da mão de obra indígena pela elite local. Vale destacar aqui que dentro desse contexto que nós estamos analisando, a Igreja Católica, representada pelos jesuítas, não eram favoráveis à escravidão dos índios, não aceitava a escravidão dos nativos. E aí, essa elite dessa região do Maranhão, ela vai entrar em quê? Ela vai entrar em contradição, ela vai entrar em conflito com a Igreja Católica, com os jesuítas, no caso, beleza? Bom, por outro lado, a coroa portuguesa implantou uma companhia de comércio nessa região, lá no Maranhão, e essa companhia do comércio, ela monopolizava o comércio de escravos, ela monopolizava tudo, tudo girava em torno dessa companhia, beleza? Bom, resultado, os rebeldes vão manter aí por um mês o governo na região. Vai haver uma repressão violenta da coroa portuguesa, os líderes desta revolta serão enforcados, tá? Vai haver o fim do monopólio da Companhia de Comércio e o retorno dos jesuítas ao Maranhão. Aqui nós temos uma figura, vamos caminhando para frente. Vamos ver agora a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais entre 1707 a 1709. Essa Guerra dos Emboabas vai envolver os bandeirantes, os paulistas, né? E os forasteiros, também conhecidos como Emboabas. Por que essa guerra ficou conhecida como Guerra dos Emboabas? Porque é uma guerra que vai envolver paulistas e portugueses, tá? E nessa época, nesse período, era muito comum os bandeirantes, os paulistas, chamarem aquelas pessoas que não eram colonos, que não eram nativos da terra, de Emboabas, tá? E aí, já que os portugueses não são aqui do território brasileiro, eles eram chamados então de Emboabas no caso, beleza? Tá, mas quais serão as razões desse conflito que vai envolver os bandeirantes e os portugueses? Disputa pela região aurífera. Quem é que vai descobrir as minas de metais preciosos aqui na região de Ouro Preto? Os bandeirantes. E aí, por conta disso, o que eles vão argumentar? Eles vão argumentar que eles, por terem encontrado essas minas de metais preciosos, eles tinham o direito de explorar essas minas de metais preciosos. Por outro lado, em contrapartida, os portugueses tinham outro argumento. Eles argumentavam que o direito era deles, tendo em vista que essas minas de metais preciosos foram encontradas dentro de um território que pertencia à coroa portuguesa, que era colônia da coroa portuguesa, tá? E essa é a razão, o motivo dessa revolta no caso. O resultado vai ser aí violentos conflitos, né? Intervenção da coroa, né? A coroa portuguesa vai conseguir vencer, vai conseguir conter, vai conseguir vencer esse conflito. E aí o que os paulistas vão fazer? Eles vão se deslocar para a região centro-oeste,
lá para a região de Goiás e Mato Grosso. E lá irão encontrar também minas de metais preciosos, no caso, beleza? Caminhando aí para frente, vamos ver aqui. Vamos ver agora a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, no ano de 1710. Quem serão os participantes? Os senhores de engenho que vivia em Olinda, tá? E em contrapartida nós tínhamos o quê? Os comerciantes de Recife. Esses comerciantes de Recife que eram o quê? Portugueses, que eram conhecidos como mascates, tá? Quais são as razões da inclusão dessa guerra dos mascates? Endividamento e empobrecimento dos senhores de engenho. É bom destacar aqui que desde a invasão dos holandeses ali da região nordeste, né, do Pernambuco, que os senhores de engenho começaram a perder poder, começaram a perder o que? Prestígio. Desde a invasão dos holandeses que esses senhores de engenho começou a passar o que? A passar por graves crises econômicas no caso, beleza? Eles iam que só empobrecendo, só se endividando, empobrecendo, enfim, iriam ficando que cada vez mais enfraquecidos. E em contrapartida, você tinha um outro grupo, né, dos mascates de portugueses que vivia numa região conhecida como Recife, que ainda não tinha o status de vila, tá? E aí, o que esses mascates, o que esses portugueses comerciantes reivindicavam com essa revolta? Maior participação política, beleza? E aí, depois, para Recife, né, os comerciantes portugueses vão conseguir ganhar, e aí Recife é levada aí à categoria de vila, no caso. Resultado aí, intervenção da coroa portuguesa, Recife é elevado à capital e perdura até os dias de hoje, no caso. Beleza? Vamos caminhando para frente, vamos ver aqui a próxima revolta, Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, lá no ano de 1720. Quem serão os participantes? A elite local, né? Os mineradores, os fazendeiros, os comerciantes. Quais serão as razões, os motivos dessa revolta? Cobrança excessiva de impostos, né? Instalação das casas de fundição, proibição do comércio de ouro em pó e pepitas, tá? Resultado, lutas armadas, repressão violenta da coroa, separação das capitanias de São Paulo e Minas. Felipe dos Santos é morto e esquartejado.